Hoje eu vou contar sobre o caso Liane Tiernan, que ocorreu na Inglaterra no ano 2000. Olá pessoal, eu sou a Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já se inscreve no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente posta toda terça e quinta. Agora a gente vai começar a lançar vídeos aos domingos também, então ativa aí o sininho para você receber a notificação quando eu postar vídeo aqui no canal. Deixa um like aqui também no vídeo porque apoia muito na divulgação do meu canal e dos meus vídeos. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Liane Tiernan nasceu dia 27 de setembro de 1984 na Inglaterra. Ela morava em uma cidade chamada Leeds, que ficava no condado de West Yorkshire. Liane tinha 16 anos na época dos fatos e era filha de pais divorciados. E ela morava em um bairro chamado Brownlee com a sua mãe Sharon e com a sua irmã Michelle, que tinha 19 anos. Liane era descrita como uma menina muito agradável e sociável, que adorava passar seu tempo livre com a sua família e com seus amigos. Na verdade, ela era uma típica adolescente, sem muitas preocupações e com bastante amigos. Ela era muito sorridente, ela gostava bastante de sair, conversar, conhecer novos lugares. E ela foi vista pela última vez às 4h50 da tarde do dia 26 de novembro do ano 2000. Liane e sua amiga Sarah Whitehouse, de 15 anos, foram naquela tarde no shopping do centro da cidade. Elas passaram aquela tarde no shopping comprando presentes de Natal. E por volta das 4h30 da tarde, elas voltaram para a casa de ônibus juntas. Quando elas desceram do ônibus, já no bairro onde elas moravam, elas se despediram e cada uma foi para sua casa caminhando. Então, em determinado momento, elas se separaram. E a Sarah disse posteriormente que viu a Liane ir embora por um caminho meio escuro e arborizado, conhecido como Hagley Gill. Quando a Sarah chegou em casa, ela ligou para Liane para saber se a amiga já tinha chegado em casa também. A mãe de Liane atendeu e falou que ela ainda não havia chegado. A Sarah ficou bastante surpresa com isso porque pela distância já era para ela ter chegado em casa. Às 5h20 da tarde, a mãe de Liane ligou para o celular da filha para saber onde ela estava. Mas após tocar um pouco, a chamada acabou sendo recusada. Quando ela ligou novamente, a chamada foi recusada após tocar 4 vezes. Nessa altura, Sharon, a mãe da Liane, começou a ficar bastante preocupada. Mesmo assim, ela aguardou um pouco mais porque a filha dela poderia ter encontrado algum amigo no caminho para casa e ter ficado ali conversando. Porém, quando deu 7 horas da noite, ela ligou para a polícia para registrar o desaparecimento da sua filha. A polícia imediatamente iniciou uma investigação chefiada pelo detetive Chris Gregg e uma busca na área de Hagley Gill começou a ser feita, porque esse era o último lugar onde Liane havia sido vista, aquela área escura e arborizada por onde sua amiga a viu ir embora. Porém, nenhum vestígio dela foi encontrado por lá. Chegou a ser considerada a possibilidade de Liane ter decidido ir à casa de algum amigo sem avisar, ou até mesmo a possibilidade dela ter fugido. Porém, logo essa teoria foi descartada, porque não tinha motivos para ela fugir. Ela sempre foi uma menina próxima da sua família e gostava muito de estar com eles. Liane também não era o tipo de menina que sumia sem avisar. Logo, a investigação se tornou uma das maiores já realizadas pela polícia de West Yorkshire, envolvendo até 200 policiais e centenas de voluntários auxiliando nas buscas. Cerca de 800 casas que ficavam entre a rota que Liane tinha feito naquela tarde foram revistadas, e também 800 galpões, garagens e propriedades, e 150 estabelecimentos comerciais em um raio de 800 metros de Hagley Gill. Então os policiais vasculharam tudo que eles podiam ao longo da rota que Liane havia feito antes de desaparecer, mas absolutamente nada foi encontrado. Nenhum vestígio da menina, nem seu celular, nenhuma peça de roupa e ninguém a havia visto naquela tarde após ela se despedir da Sarah. Amostras de DNA foram coletadas de 140 homens interrogados pela polícia e 12 mandados de buscas foram executados em várias outras casas do bairro. A unidade de busca subaquática da polícia de West Yorkshire realizou uma busca ao longo de cerca de 5 quilômetros do canal Leeds and Liverpool. A unidade também vasculhou 32 bueiros e esgotos. Uma rede de tratamento e abastecimento de água que atendia a região também foi chamada para ajudar a localizar poços abandonados e em desuso, tudo em busca já do corpo de Liane. A coleta de lixo doméstico também foi interrompida temporariamente para a polícia poder vasculhar todas as lixeiras da área em busca de qualquer evidência. E as buscas por Liane também recebeu assistência da Polícia Ferroviária do Reino Unido, da Polícia de Resgate em Montanhas, da Inglaterra, da Interpol e de uma junta da polícia que recebe treinamento policial e militar. Todas essas corporações foram em busca de qualquer vestígio de Liane.
Havia se passado alguns dias desde o início das investigações e nada havia sido encontrado. A polícia então fez uma reconstituição dos últimos passos das duas amigas, antes de Liane sumir. Quem fez a encenação foi Sarah e a irmã mais velha de Liane, a Michelle. A esperança era despertar a memória de alguma testemunha sobre os últimos passos dela, mas isso não trouxe nenhum resultado. O empresário também ofereceu uma recompensa de 10 mil libras por informações de Liane e uma rede de supermercados imprimiu a foto dela e um descritivo das suas características nas caixas de leite vendidas em suas lojas em todo o país. Tiveram alguns relatos de supostos avistamentos de Liane em lugares bem distantes de onde ela morava, mas que no final não levaram a lugar nenhum. Depois de 9 meses de buscas intensas, nada foi encontrado. 9 meses após o desaparecimento dela, dia 20 de agosto de 2001, seu corpo foi encontrado por um homem chamado Mark Bison, que estava passeando com seus 2 cachorros na região de Lindley Woods, tipo uma floresta, um lugar também bastante arborizado. Imediatamente ele contatou a polícia. 2 dias depois foi confirmado, através das suas impressões digitais, que se tratava do corpo de Liane. Então a polícia anunciou que o inquérito agora havia se tornado uma investigação de assassinato. O corpo de Liane foi encontrado em uma cova rasa, vestindo as roupas que ela estava usando no dia em que desapareceu, com exceção da sua jaqueta e da sua bota, que nunca foram encontradas. Seu corpo havia sido embrulhado em 9 sacos plásticos verdes e presos com barbante. Sua cabeça foi coberta por um saco preto e preso por uma coleira de cachorro de couro no seu pescoço. Depois havia sido colocado dentro de uma capa de edredom com estampa floral. Alguns cabos de plástico, como se fossem braçadeiras, tinham sido usados para estrangular Liane e também para amarrar seus pulsos um no outro nas suas costas. Um lenço de cor escura também estava enrolado em seu pescoço. E quando seu corpo foi achado, seu cabelo ainda estava preso em um rabo de cavalo e com grampos da mesma forma que ela estava usando quando desapareceu. A conclusão dos patologistas foi que Liane havia sido estrangulada e morta no mesmo dia em que desapareceu. Um ponto que chamou a atenção dos patologistas forenses foi que o corpo estava em boas condições, apesar de ter sido encontrado 9 meses após o assassinato. Então o estado de decomposição do corpo, que não estava muito avançado, fez com que os patologistas chegassem à conclusão que após a sua morte, ela foi mantida em algum lugar frio, como se fosse um freezer. Isso até pouco tempo antes do corpo ser encontrado. Então seu corpo havia sido congelado. Eles também concluíram que o corpo dela havia sido colocado naquela cova rasa poucas semanas antes de ser encontrado. Agora, por que o assassino guardou o corpo dela em um freezer, não tem como saber. Os investigadores suspeitaram que ele pudesse ter feito isso por não saber onde enterrar ou para ter como se fosse um troféu na sua casa. Nenhuma evidência de DNA do assassino foi encontrado no corpo de Liane. Agora que o corpo havia sido encontrado, as investigações estavam totalmente voltadas a encontrar quem havia feito aquilo com ela. Porém, os investigadores não tinham encontrado nenhuma pista do assassino. A polícia então fez um pronunciamento em público para que qualquer pessoa que pudesse ter estado em Lindley Woods recentemente entrasse em contato com eles. Eles acreditavam que o culpado provavelmente costumava frequentar aquela região onde o corpo foi encontrado. Então eles pediram para que, se alguém conhecesse algum homem que costumava andar pela região, para que entrasse em contato com a polícia. Através disso foram levantados cerca de 100 homens suspeitos que costumavam frequentar a região de Lindley Woods, porém todos eles logo foram descartados. A única pista que a polícia tinha nessa altura eram os itens encontrados com Liane, como por exemplo a coleira de cachorro que havia sido colocada em volta do seu pescoço. Então a polícia começou uma investigação em cima disso. Eles foram atrás de quem era o fabricante da coleira através da marca e encontraram uma loja online de Liverpool que vendia essa coleira. A polícia então entrou em contato com essa loja e perguntou se algum cliente da cidade de Leeds havia comprado uma coleira de couro para cachorro. E a loja respondeu que sim, que um homem havia comprado 4 coleiras de couro 6 meses antes de Liane desaparecer. As coleiras haviam sido enviadas para a cidade de Leeds, para o bairro de Brownlee, mesmo bairro que Liane morava. O homem que comprou as coleiras se chamava John Taylor. John Taylor tinha 45 anos, era divorciado e trabalhava como entregador de correios e encomendas, e morava no mesmo bairro que Liane, a menos de 2 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Ele era conhecido como o homem de estimação, porque ele tinha vários cachorros e é dito que ele também vendia comidas para animais de estimação.
E também era conhecido por gostar de caçar por Lindley Woods, onde o corpo de Liane foi encontrado. Porém, ele não tinha uma ficha criminal. Na verdade, o único problema que ele teve com a polícia foi quando ele tinha 15 anos e roubou um terno. Mas fora isso, ele era considerado pelos seus vizinhos como um cara comum. Ele não era uma pessoa considerada perigosa e nem nada do tipo. Quando a polícia começou a investigar sobre o John Taylor, descobriram que ele usava um serviço para homens solteiros que queriam encontrar uma namorada. Era tipo uma coluna de jornal onde a pessoa colocava suas características e falava que estava buscando uma namorada, algo mais sério. A polícia então entrou em contato com 2 ex-namoradas que John Taylor havia conhecido através dessa coluna do jornal. Ambas disseram para a polícia que durante o encontro com cada uma delas, ele as levou até a floresta de Lindley Woods e que ele se gabava de fazer caça ilegal por lá. Uma delas também disse que John Taylor havia confidenciado a ela que ele gostava de amarrar mulheres e trancar em um armário, e que ele tinha um fetiche por chicotes. Ele chegou a dizer algo bem bizarro para ela. Ele disse que queria amarrar a filha da sua namorada e ter relações sexuais com ela. Uma outra ex-namorada que morou com Taylor disse à polícia que ela costumava visitar Lindley Woods com ele enquanto eles estavam namorando e que ela acabou rompendo o relacionamento com ele por causa do seu fetiche de amarrar ela. Ela disse que começou a se sentir como se estivesse sendo abusada por ele. Quando a polícia pediu para que ela descrevesse como o Taylor gostava de amarrar, ela disse que ele gostava de prender uma braçadeira de plástico ao redor de cada um dos seus pulsos e depois amarrar as mãos nas costas, usando outra abraçadeira. E foi exatamente assim que Liane foi encontrada. Ela também disse que Taylor guardava um pacote dessas braçadeiras em uma gaveta ao lado da sua cama. Outras 2 mulheres também disseram que Taylor gostava de fazer essas práticas durante a relação e amarrava as mãos delas com as braçadeiras. Agora eu vou descrever as provas forenses que ligaram Taylor ao crime. Além da coleira de couro que foi encontrada no corpo de Liane, que havia sido comprada por ele, o serviço da ciência forense examinou o lenço amarrado no pescoço de Liane, e lá eles encontraram um fio de cabelo que não pertencia a ela. Não foi possível extrair o DNA do fio de cabelo usando testes convencionais de DNA, então eles realizaram testes de DNA mitocondrial dentro da haste do cabelo. Isso forneceu um perfil de DNA que correspondia ao perfil de Taylor. As braçadeiras de plástico encontradas no corpo de Liane era muito usada pela Parcel Force, a empresa de entregas que John Taylor trabalhava. As mesmas braçadeiras foram encontradas na casa dele quando foi revistada pela polícia. Pedaços de plástico verde idênticos ao que havia sido usado para embrulhar o corpo de Liane foram encontradas na casa dele também. Fibras de tapete de nylon vermelho foram encontrados nas roupas de Liane. Quando a polícia revistou a casa de Taylor, eles descobriram que ele havia recentemente removido todo o carpete da sala e queimado, mas pequenos vestígios de fibras iguais aos encontrados no corpo de Liane foram encontrados na casa de Taylor. Um especialista em análise forense também demonstrou que Liane esteve no jardim de Taylor pouco antes de ser morta. Essa conclusão foi tirada com base nos resquícios de grama encontrados em sua cavidade nasal, em sua pele e em seu cabelo. Algumas pessoas que já tinham entrado na casa do John Taylor disseram que ele tinha um freezer na sua cozinha, que depois de um tempo desapareceu. A suspeita da polícia é que o freezer tenha quebrado e ele tenha jogado fora. E esse ponto é importante porque quando o corpo de Taylor foi analisado pelo patologista forense, ele disse que ela havia sido congelada. Então, finalmente, John Taylor foi preso por suspeita de assassinato, dia 16 de outubro de 2001. A polícia imediatamente isolou sua casa e um pedaço de terreno baldio nos fundos da propriedade. O jardim da sua casa e o terreno baldio foram examinados. Quando entrevistado pela polícia, Taylor acabou admitindo o sequestro de Liane. Sua explicação foi que ele não visitava Hagley Gill há muito tempo, mas por acaso ele foi lá na tarde em que Liane desapareceu. Ele disse que ele viu ela passar por ele e, por impulso, ele a agarrou por trás, amarrou suas mãos atrás das costas com uma coleira de cachorro, cobriu sua cabeça com a sua jaqueta e a forçou a caminhar até a sua casa, que era bem próximo do local. Ele então a forçou a entrar em seu quarto e deitar na sua cama. Na cama, ele disse que ela começou a lutar para se defender e, segundo Taylor, por causa disso, ela teria caído da cama e batido a cabeça no chão. Ele disse que tentou pegar ela pelo cachecol que ela estava usando e isso acabou apertando seu pescoço.
e por isso ela acabou morrendo. Então ele alegou que a morte dela foi um acidente, que ele teria entrado em pânico e decidiu esconder o corpo dela na floresta Lindley Woods. Já a polícia e a promotoria entenderam que, na verdade, ele havia amarrado a mão dela atrás das costas e a levado para o quarto para abusar dela. Em seguida, ele teria matado ela porque o pano que ele colocou em seu rosto escorregou e ela conseguiu ver o rosto dele. E quando perguntado por que ele havia sequestrado Liane, ele respondeu que não tinha a menor ideia. Obviamente, ninguém acreditou nessa versão dos fatos. Todo mundo achava que ele tinha, sim, sequestrado ela já com a intenção de abusar e matar. Como eu falei, o patologista disse que o corpo da Liane havia ficado 9 meses em algum ambiente frio, como um freezer. Então a polícia contestou a versão que o Taylor contou, que ele havia levado o corpo dela para Lindley Woods logo após o assassinato. Ele então disse que, na verdade, primeiro manteve o corpo escondido debaixo de alguns paletes de madeira em seu quintal, e depois de algum tempo decidiu enterrar ela na floresta. Porém, novamente, essa versão não bate com a análise do patologista, e a polícia não entendeu muito bem o porquê que ele nunca admitiu que manteve o corpo de Liane em um freezer. Em 15 de fevereiro de 2002, John Taylor se declarou culpado pelo sequestro de Liane. Porém, não se declarou culpado pelo assassinato dela. Ele continuou mantendo aquela história que tudo tinha sido um acidente. Ele foi mantido preso aguardando julgamento. Em 8 de julho de 2002, primeiro dia do julgamento, ele se declarou culpado pelo assassinato de Liane. Ele foi sentenciado no mesmo dia, condenado à prisão perpétua, podendo recorrer à liberdade condicional após 25 anos preso. Porém, posteriormente, sua sentença foi alterada para que ele passasse no mínimo 20 anos preso antes de poder receber liberdade condicional. Então, eles diminuíram 5 anos no tempo que ele ficaria preso antes de pedir a liberdade condicional. Como a polícia agora tinha o perfil do DNA do Taylor, eles puderam revisar outros crimes de abusos sexuais não resolvidos. 2 abusos em particular se destacaram porque ambos haviam sido cometidos próximos da casa de John Taylor. O primeiro ocorreu dia 18 de outubro de 1988, quando uma mulher de 32 anos foi atacada enquanto atravessava Hagley Gill para buscar seus filhos na escola, o mesmo lugar onde Liane foi atacada. John Taylor, que estava de máscara e armado com uma faca, abusou dela. O segundo caso ocorreu em 1º de março de 1989, quando ele, novamente mascarado e armado de uma faca, invadiu a casa de uma mulher de 21 anos no meio do dia. Ele levou ela à força para o quarto, a amarrou e abusou dela. Após os exames de DNA bater com o perfil de Taylor, ele foi formalmente acusado desses crimes. Embora ele inicialmente se recusasse a cooperar com a polícia, a evidência de DNA comprovou que ele era o culpado. Ele então acabou se declarando culpado de ambos os crimes. Em 4 de fevereiro de 2003, Taylor foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Então a polícia fez toda essa investigação porque eles desconfiaram que ele era um criminoso em série que esteve atuando mais de 20 anos. Porém, ele negou envolvimento em qualquer outro crime. Em 26 de outubro de 2018, ele foi condenado à prisão perpétua por uma série de outros crimes similares. Nessa época, a sentença de Taylor pelo assassinato de Liane foi revisada, em relação ao prazo mínimo cumprido antes de liberdade condicional. Em 19 de dezembro de 2006, o prazo foi aumentado para um mínimo de 30 anos preso antes da liberdade condicional ser considerada. A polícia não descarta a possibilidade de John Taylor ter cometido outros crimes ainda não descobertos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui falando pra mim o que você achou desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.